A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Como é importante o abrir das Escrituras. Cristo expunha as Escrituras para esses dois discípulos a caminhos de Emaús e abria as Escrituras. Quero incentivar a você a abrir as Escrituras e estudá-la. É importante, aliás, eu vou mencionar o cristão e as Escrituras. Em Lucas 24, 32, devemos abrir as Escrituras. Diz que o crente moderno olha para a Bíblia e diz: eu estou contigo e não abro. Assim não funciona. Nós precisamos abrir as Escrituras. Então, abra as Escrituras. Outra coisa que nós devemos fazer com relação às Escrituras é ler as Escrituras. Mateus 21, 42, Jesus diz assim, em Mateus 21, 42, nunca leste nas Escrituras, nós devemos ler as Escrituras, devemos abrir as Escrituras, devemos ler as Escrituras. Em Mateus 22, 29, Jesus disse assim: errais não conhecendo as Escrituras. Olha, nem o poder de Deus. Para que a gente não erre, devemos conhecer as Escrituras. Então devemos abrir as Escrituras, devemos ler as Escrituras, devemos conhecer as Escrituras. Que mais nós devemos fazer? Nós devemos cumprir as Escrituras. Cristo cumpriu as Escrituras. Em Mateus 26, verso de número 54, diz: como, pois, se cumpririam as Escrituras que diz que assim que aconteça? Cumprir as Escrituras. Devemos abrir as Escrituras, devemos ler as Escrituras, devemos conhecer as Escrituras, devemos cumprir. Marcos 12, 24 diz que nós também devemos saber as Escrituras. Olha Marcos, capítulo 12, versículo de número 24. E Jesus respondendo diz: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras. Em Mateus ele disse não conhecer, em Marcos ele disse não saber as Escrituras. Quando a pessoa não sabe as Escrituras, ela cai em grandes erros, assim como quem não conhece. Então devemos abrir as Escrituras, devemos ler as Escrituras, devemos conhecer, devemos cumprir, saber as Escrituras. Que mais? Devemos explicar as Escrituras. Cristo fez isso para aqueles dois no caminho de Emaús, Lucas 24, 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Explicar as Escrituras, depois de abrir, depois de ler, depois de conhecer, cumprir e saber, então devemos explicar as Escrituras. Também Lucas 24, 45 diz: então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Devemos explicar e devemos compreender as Escrituras. É tão importante a compreensão das Escrituras. João, capítulo 5, verso 39, diz que nós também devemos examinar as Escrituras. Diz em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela vida eterna e são elas que de mim testificam. Como é importante fazer um exame das Escrituras. Em João 7,38, mostra que nós também devemos crer nas Escrituras. João 7,38, Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Como para que esses rios corram do nosso interior, do nosso ventre, é preciso crer nas Escrituras.
Olha só, você deve abrir, deve ler, deve conhecer, deve cumprir, deve saber, explicar, compreender, examinar e crer nas Escrituras. E por último, 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 20, aqui diz que nós devemos também interpretar as Escrituras. 2 Pedro 1, 20, diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Devemos também ter a graça de Deus para interpretar as Escrituras. 10 coisas que o cristão deve fazer com relação às Escrituras. Primeiro, abrir as Escrituras. Segundo, ler as Escrituras. Terceiro, conhecer as Escrituras. Quarto, cumprir as Escrituras. Quinto, saber as Escrituras. Sexto, explicar as Escrituras. Sétimo, compreender as Escrituras. Oitavo, examinar as Escrituras. Nono, crer nas Escrituras. E décimo, interpretar as Escrituras. Que Deus te abençoe. Se você quer saber mais das Escrituras, acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva, ali você encontra o comentário toda a Bíblia. Clique no playlist, vai nas pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. PR Eugênio Piacentini.